Não basta você não ser preconceituoso, você tem que ser antirracista. Eu não posso ignorar que a demografia traz 56%, mas as oportunidades eliminam os negros, pretos e pardos. É olhar o próximo de forma de igual para igual. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos, você que nos escuta em casa, na Costa Rica, na Alemanha, em Juiz de Fora, em Paris, em Aracaju e em todos os lugares onde a gente já tem registro de ouvintes. Este é o Diversitalk, o podcast da consultoria Mais Diversidade. A cada edição, nós vamos conversar com uma pessoa de destaque na agenda de diversidade e inclusão, sempre trazendo novidades e atualizações. Eu sou o Ricardo Salles. E eu sou o João Torres, e a nossa convidada de hoje é a querida Rachel Maia. Ela é conselheira administrativa, consultora à frente da RM Consulting, empresária. Foi a primeira mulher negra a ocupar uma posição de CEO no Brasil. Ela atua como presidente do Conselho Consultivo da Unicef Brasil e também como conselheira do Grupo Soma, da CVC, do Banco do Brasil, da Vale e muitas por vir, né, Rachel? A pandemia do coronavírus evidenciou ainda mais as desigualdades sociais no nosso país, chamando a atenção para uma nova dinâmica. É hora da gente renovar as vozes das lideranças, sejam elas políticas ou empresariais, para que a gente consiga, de fato, garantir maior representatividade. E a Rachel vai ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a importância de termos uma liderança cada dia mais inclusiva. Rachel, pra gente começar esse episódio, conta pra quem tá escutando a gente um pouquinho sobre a sua trajetória. Eu queria que você também desse um foco especial nos seus papéis em alta gestão nas organizações. Seja muito bem-vinda, Rachel. Muito obrigada, Ricardo. Muito obrigada, João. Eu estou achando o máximo esses meus amigos locutores. Essa que é a verdade. Gente do mundo afora, pelo que eu entendi aqui. Essa é a parte maravilhosa. O Diversitalk está atingindo outras localidades. Eu acho que isso é um sinal claro que as pessoas querem sim e podem falar sobre inclusão e diversidade. Bom, você trouxe um ponto de evidenciar, João. Evidenciamos tudo aquilo que nós queremos discutir, dialogar. Então, eu tenho aproximadamente, hoje, uma entrevista que eu dei para a Época Negócios, ela falou, Rachel, há quanto tempo você está no mercado? Aí eu comecei a fazer conta, na verdade, eu respondo errado há muito tempo. Eu falo 28 anos e não é verdade. Eu estou com 50 anos de idade. Hoje, eu estou no mercado há 35 anos, porque desde os 15 anos eu trabalho como monitora adolescente e como assistente social na parte junto com os vicentinos. Eu fiquei 8 anos como vicentina, como secretária, presidente, tesoureira, voltei para a presidência e depois saí. Então, eu estou há muito tempo trabalhando, olhando o próximo. Essa é a parte mais importante, porque eu hoje divido sim minha vida no conselho, na consultoria, mas todo final do dia eu vou lá no meu projeto chamado Capacita-me, onde a gente fomenta a educação e empregabilidade e checo com a presidente do projeto. Quanto nós atingimos este momento? Quantas pessoas estão preocupadas sim com a educação e com a empregabilidade? Damos com uma mão a cesta básica e com a outra mão damos uma ficha de inscrição. Então, resumindo, João e Ricardo, eu tenho 35 anos, sim, de mercado corporativo. Nesses 35 anos, sentei na cadeira de presidente mais de 15 anos, sentei na cadeira de vice-presidente aproximadamente uns 16 anos, como vice-presidente de finanças, como CFO, e me deu a oportunidade de desbravar um mercado, como o Ricardo muito bem disse, ser única é um desafio nesse nosso mercado, mas não significa que nós devemos olhar para o mercado e dizer isso basta. Não basta. Nós devemos ser disruptivos e para isso nós devemos falar. Nós precisamos de muito mais diversos talks para falar sobre a experiência, para falar sobre os singulares, mas para falar também o quão importante é nós abrirmos oportunidades.
E que você cumpre com maestria, Rachel. A gente tem o privilégio aí de desfrutar de uma relação de amizade, então eu conheço a sua trajetória, mas eu queria que você compartilhasse um pouco aqui com quem está nos escutando esse percurso até você chegar à cadeira número 1. É o nome do seu livro, inclusive, né? Você vem de uma família numerosa, uma família da Zona Sul de São Paulo, né? Uma família com que você tinha os seus irmãos, você começa ali a sua carreira, depois de fazer a faculdade, decide alguns movimentos bastante ousados quando você vai estudar fora do país, mas conta um pouquinho para quem está nos escutando sobre esse teu percurso. Sou a mais nova de uma família diversa, de uma família de 7, periférica, preta, de pele retinta. Isso é muito gostoso. Você sabe que por diversas vezes as pessoas olhavam para mim e falavam assim: Rachel, você não precisa falar que você é preta, porque você é presidente. Como assim? Um não exclui o outro. É muito. Hoje eu posso falar com um sorriso aberto, mulher preta e periférica, sim, e sim, presidente. Mas essa trajetória veio através de um pai e uma mãe que sempre nos empoderou, mas nos empoderou, Ri e João, através de conhecimento, né? Meu pai tinha um discurso para nós, né, para os 7 lá de casa, assim, falava: olha, filho, filha, filho, conhecimento é poder. As pessoas podem tentar te tirar tudo, mas o teu conhecimento ninguém te tira. E você sabe que num dado momento, lá, vivendo na periferia, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos, às vezes parecia meio lúdico demais aquilo que meu pai falava, né? Ele insistia para a gente ler livros, ele insistia a falar assim, nem se for um jornal semana passada, leia, tenha esse costume da leitura. Eu não entendia, eu achava que ele ia dar pitidinho, sabe? Tipo, lê por quê, pai? Lê jornal antigo. Se é só isso que você tem condição hoje, leia, pegue conhecimento, discuta o conhecimento. Quando eu fui, aí tudo bem, né? Naquele momento não entendia, mas seguia. Quando eu resolvi ir para o Canadá, que foi meu primeiro grande desafio, eu reportava para um americano os números, mas eu não sabia dialogar. Eu não sabia defender os números, aqueles números que eu apresentava. Aí eu pedi a conta, peguei meu dinheiro e fui embora para o Canadá. Mas eu pedi meu dinheiro pedindo benção mãe, benção pai. Posso ir? Minha mãe falou sim, meu pai falou, putz, eu não acho, você vai ficar muito longe, não dá. Aí eu e ele, lógico, mais uma vez nos engalfinhamos ali, teve aquele atrito. Não que ele não queria que eu estudasse, nada disso. Ele não queria ver a filha dele mais nova tão longe. E mesmo assim eu fui. E aí nós ficamos um tempinho, né, meio que falando truncado no telefone, e depois ficou tudo bem. Ele viu que eu estava segura, ele viu que eu escolhi um lugar que era um lugar que dava para eu viver bem por 1 ano e meio na segurança, e voltei para o Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, logo assumi uma cadeira de controller na Novartis, que é uma empresa farmacêutica, e aí desbravei o universo de poder fazer todos os meus reports para a Suíça e de uma forma muito autônoma, muito segura. As pessoas queriam falar comigo, elas queriam entender o que estava acontecendo no Brasil, naquele segmento, naquela empresa. Isso para mim foi um marco, sabe? Eu virei a página de uma forma, eu posso, né, extravasar, eu posso atravessar fronteiras antes inimagináveis também para uma mulher preta, porque as pessoas me questionavam por que eu estava sentada naquela cadeira. Naquele momento, ser uma controller era a minha cadeira número 1, sabe, Gui? Então, João, isso tudo causava questionamento para as pessoas. Você sabe, João, eu sempre tive o costume que minha mãe, a dona Pretinha, que Deus a tenha, ela faleceu há aproximadamente 12 meses atrás, nessa pandemia maluca, mas ela falava, olha, filha, sempre vá muito bem. Você já é elegante. Minha mãe sempre nos colocou lá em cima, nas alturas. Ela sempre falava para nós, você é a preta mais elegante que tem naquele contexto, mas sempre deu uma caprichadinha, né? Minha mãe, ela sempre foi vaidosa. Então, isso para mim era um assunto muito importante. Eu queria estar muito bem. Eu chegava muito bem nos lugares.
E isso era um sinal de respeito às pessoas também que estavam ali, né? Então, minha mãe, ela sempre costurava isso muito bem, né? Então, ela falava, primeiro que chega é você com o teu perfil, aí depois o que você vai falar. Você tem que complementar um com o outro e assim por diante. Então, a dona Pretinha, João, ela não tinha nem o terceiro ano do primário, mas era de uma sabedoria, sabe? Então, às vezes eu ia e falei, mãe, não adiantou nem o perfil e nem o conhecimento. Eles não me trataram tão bem. Isso é bom para o teu conhecimento. Isso é bom que te fortalece. Deus só forja o metal precioso no fogo. Metal que não presta, sabe? Eu saía com 2 quentes, 3 fervendo quando eu ia choramingar no colo dela. Então, isso tudo para mim é muito importante, né? Toda essa história faz parte do meu legado. E eu procuro, lógico, na sua proporção correta, hoje, no dia de hoje, passar para a minha Sara Maria e para o meu Pedro Antônio. Então, é desta forma que eu procuro colocá-los no mundo, né? Mostrando a realidade, mostrando que os desafios eles devem, né, encará-los, enfrentar este processo de desafio e de conquista, ele é muito meu, mas teve o apoio fundamental do meu pai, da minha mãe e da minha família. Puxa, que bonito, Rachel, que legal. E eu gosto demais de falar dessa forma, sabe, e João, porque assim, eu não cheguei e nem tem ainda uma caminhada longa por um acaso. Eu caí muito, ralei muito meu joelho tem várias marcas, a minha alma tem várias marcas, não é gostoso ser rejeitado, em especial quando vivemos num país machista e preconceituoso, mas mesmo assim eu levantei, sacudi a poeira e continuei a caminhada. Nem sempre consegui dar a volta por cima, mas eu levantei e segui a caminhada. Eu tô lembrando daquela frase, o famoso quem vê close não vê corre, né? Porque quem vê a Rachel aí estampando já há alguns anos capas de revista, muitas vezes não tem essa noção dessa trajetória. E é uma trajetória, Rachel, que impacta muita gente. Você falou de Sara Maria, que já tá aí uma menina daqui a pouco ultrapassando você em termos de altura, e olha que você é alta, não é? 1,83 m. Olha isso. Você falou que eu estampei várias capas. Quando eu estampei a capa da Forbes, eu tive que andar com segurança por 6 meses. Opa, por quê? Pessoas atrás de mim dizendo que não era um absurdo uma mulher negra na capa. Eu tinha pessoas que paravam na porta do meu condomínio para me ameaçar por causa da capa de uma revista, por ser uma mulher negra estampando uma capa de uma revista americana. Então, as pessoas ainda estão tentando, olha, demos muitos passos, mas ainda tem uma caminhada longa, cara. Falar que está tudo resolvidinho, que não somos um país preconceituoso, sabe, que está tudo certo, não está, não está. Mas hoje o bacana é que dá para falar. Essa aqui é o cenário que eu posso ver. Não, e obrigado por compartilhar com a gente. Essa história, por exemplo, eu não conhecia. O que eu ia dizer é que a tua influência, ela passa por Sara Maria, por Pedro Antônio, mas tem muita gente que você influencia, Rachel. Você foi eleita pela própria Forbes como uma das mulheres mais poderosas do Brasil. Você tá aí, a gente brinca pela amizade que a gente tem, eu ligo pra ela e falo, você tá chique, hein? Porque é capa da Marie Claire, é capa da Forbes. Você tem essa noção muito clara de que você influencia muita gente. O que eu queria saber é que tipo de mensagem você recebe desses jovens, dessas jovens negras e negros das periferias. Eles te procuram, contam histórias, como tem sido? Uhum. Eu sei que tenho essa responsabilidade, João, Ricardo. Eu sei que essa responsabilidade às vezes pesa, a gente não pode ignorar, né? Porque quando você inspira, você traz consigo um momento que as pessoas têm como virada, né? Então, jovens, de uma forma geral, gostam de ver a minha história e de ler a minha história. Mas eu costumo, sim, enaltecer, no caso, os meus. Eu não posso ignorar
que a demografia traz 56%, mas as oportunidades eliminam os negros, pretos e pardos. Então, eu gosto muito de trazer os meus, mas eu gosto muito também de enaltecer a diversidade como um todo. Eu adoro quando eu estou em uma roda de discussão com outros executivos e fazer aquelas perguntinhas peppers, né? Tipo assim, olha, como está mesmo o percentual de PCD? Eu sei que a lei, o máximo vai ali uns 5%, mas como é que está? O teu está 1 ou 2%? Está longe de 1 ou 2%. Como é que está a geração? Não tem a questão de geração, porque a tradição diz que só a geração vem dos herdeiros, parari, parará. E como é que está a LGBTQIA+. Então, esse é um assunto a ser discutido. Toda vez que tem essas ressalvas, toda vez que tem essa reticência, eu vejo uma oportunidade. Oportunidade de letrar, oportunidade de, sim, desafiar, mas desafiar de uma forma construtiva. Eu vejo tudo isso, sabe, Ri? E é este momento inspirador, ele vem com a responsabilidade de você fazer com que as pessoas se transformem. E trago para um lado prático. Se você olha uma marca e aquela marca te agrada, a foto daquela marca te agrada, espetacular. Mas se você vivencia aquela marca, se você entra numa loja ou vai na empresa e você percebe que o entorno não está contando a história daquela foto, a foto reflete a diversidade e o entorno da liderança não reflete a diversidade, nós temos que nos posicionar como cobrança. Nós temos que cobrar, nós temos que pedir satisfação. Você está aqui me convencendo, tá querendo me embrace, sabe? Abraçar-me com o convencimento de uma imagem diversa e inclusiva, me convencendo de tal. E aí, quando eu olho os dados específicos daquela empresa, eu vejo um dígito percentual de liderança diversa, eu tenho que questionar. Aliás, você pode questionar. Não teve mudança? Desculpe, essa marca não te pertence. Posso falar isso com muita clareza. É duro, é duro. Tenho muitos amigos executivos que ouvem isso e falam, Rachel do céu. Pois é, amizade é amizade. O negócio de falar da diversidade e inclusão é à parte. Se nós não nos posicionarmos como um país racista, não basta você não ser preconceituoso, você tem que ser antirracista. Um país homofóbico, você tem que ir para as ruas, sim, eu sou a simpatizante número 1, vou mesmo para todas as ações, passeatas e afins. Porque, caso contrário, a gente fica como morno, e o morno nós vomitamos. A gente não deve permanecer com isso entalado. Rachel, eu estava te escutando aqui e lembrando que exatamente esse é o foco desse podcast. A gente quer discutir o papel da liderança inclusiva e a gente olha para grandes organizações que têm se posicionado como organizações inclusivas e a gente lembra que não tem como ter uma organização inclusiva se a liderança não for uma liderança inclusiva. Se você pudesse escrever aqui ao vivo agora quais os mandamentos ali da liderança inclusiva, quais os principais comportamentos, quais você nomearia para a gente? E não vou falar um mandamento e nem pilares. Eu vou provocar os executivos, líderes, a fazer um teste. Faça o teste do pescoço, agora, imediatamente. Olha, dá uma olhada 360. No caso, como nós estamos no digital, né, nesse mundo virtual, abra sua telinha, tira uma foto da sua liderança direta. Dá uma olhada com diversa, esta foto te representou da sua liderança. Poxa vida, João, não tem, eu acho que desses 10, tem um que eu acho que representam a diversidade. Você tem 2 problemas. Primeiro, você não tem a diversidade por um simples teste do pescoço que eu provoquei você a fazer. E segundo, você não é uma pessoa liberal a ponto de uma pessoa se sentir confortável a conversar com você sobre a diversidade dela. Então, nós temos 2 pontos aqui. As pessoas, esse soft skill, essa questão de se liberar do tático e ser um líder
que tem a capacidade de conversar de forma sem barreiras com seus liderados, isso é um outro desenvolvimento que o líder precisa prestar atenção, para ele saber quem está no entorno dele, João. Caso contrário, sabe o que você vai ficar? No campo do achismo. E o achismo a gente tira do jogo. E não só porque eu acho que deve ser dessa forma, porque os grandes investidores, hoje, por exemplo, eu sou conselheira administrativa de 4 empresas, e essas 4 empresas eu sou responsável majoritariamente da parte da sustentabilidade, que está intrínseco social ou de auditoria. Então, 3 eu sou da sustentabilidade e 1 de finanças e auditoria. E, sem sombra de dúvida, essas que eu sou responsável pelo sustentável, eu estou cobrando, sim, o aumento dos KPIs na questão da liderança. Esse é o meu foco. Esse é o objetivo. Exatamente como o Ricardo falou. Como crescemos a performance se nós não temos crescimento do pensamento diverso, da pluralidade para ser o disruptivo? Sem essa forma disruptiva de pensar, eu não transformo. E sem transformar, eu não inovo. Eu continuo da mesma forma. Isso não faz sentido. O mundo demanda inovação. E para inovar, você tem que pluralizar o pensamento. É muito Desculpa, João, legal não, você desculpa, eu trazer só ia isso, fazer Rachel. um adendo, porque você falou sobre a experiência em conselho de administração, né, Rachel? Você tá, como o João mencionou, em diversos conselhos de algumas das maiores empresas do país, né? Você está na Vale nesse momento, no Banco do Brasil. Mais uma vez, você chega a esses espaços, muitas vezes como a primeira. Eu sou testemunha que o teu esforço é sempre no sentido de, eventualmente, ser a primeira, mas nunca a única. Né? Nunca a única. Mas conta um pouquinho pra gente como é que tem sido esse teu momento de mudança de chave, né? Uma executiva que esteve ali, hands-on, liderando empresas durante tantos anos, agora está numa posição de conselho que já não dá para ser tão mão na massa, com empresas que têm uma variedade grande de negócios. Como é que tem sido isso? Na verdade, esta é a primeira entrevista, né, que eu estou falando sobre esse meu novo momento. É um tabuleiro novo, né? É um jogo, é uma forma diferente de posicionar e de jogar. Mas o que me impulsiona não são os skills do segmento, é a forma estratégica que eu aprendi no mercado nesses 30 e poucos anos. Conhecer de minério, neste momento que nós precisamos implantar, cadenciar a sustentabilidade na maior empresa, na segunda maior empresa de minério, não é o que vai fazer a diferença. Eu fui para Espírito Santo, para o Pará, para Maranhão, eu acabei faz 3 meses, 4 meses que eu assumi, e falei, eu vou dar uma volta aí onde tem essa empresa, onde tem a Vale. Eu quero saber como é que vocês estão tratando a sustentabilidade, mas eu quero ir em loco. E aí, baseado nessas minhas visitas, eu estou aqui, ó, junto com a equipe tática, coloquei bullets especiais do estratégico. E desta forma, eu com essa visão estratégica, time com a visão tática, nós vamos mudar o cenário. Então, esse mix and match entre o tático e o estratégico, sim, é uma forma diferente, porque você tem que se segurar ao extremo, porque você sabe que você sabe fazer aquilo e ao mesmo tempo você não tem que fazer, e aí você tem que dar dicas para as pessoas de como fazer. Isso é um desafio, mas eu acho que eu alcanço mais pessoas na posição aonde eu estou, mais pessoas que têm poder de mudança. Isso não tem preço. A mesma coisa de um Banco do Brasil, que é uma economia mista, né? E eu posso te falar de trás para frente. Eu tenho conhecido o presidente, tanto o presidente, e nós elegemos a primeira presidente do Conselho Mulher, e que estão abertos de tal forma para entender e se letrar da questão diversa, inclusiva e sustentável. Então, eu tenho explorado isso de uma forma muito estratégica. E posso te falar, antes não tinha ninguém que falasse para eles, ou
Não tinha ninguém da minha etnia e do meu gênero na posição que estou e que tivesse esse alcance com responsabilidade e, ao mesmo tempo, com muita interação nessa cadeira. Eu ocupo essa cadeira. Então, não dá para Rachel passar batido e falar só de auditoria. Eu não vou fazer isso, porque é mais forte que eu. Eu fico lá, tormentando eles. Vocês me indicaram tal pessoa para poder, porque nós temos que agora aprovar, né? Todo vice-presidente que é indicado, então nós 7 que aprovamos. Então, me fala o que ele representa aí no censo. Mas, Rachel, nunca ninguém perguntou. Então, eu sei que nunca ninguém perguntou, mas agora eu quero saber. O que ele representa no censo? Por que nós estamos indicando um homem? Eu não estou vendo nenhuma vice-presidente mulher. Acabamos de eleger 2 vice-presidentes sem precedência. Uau! Sabe? E isso tudo, cara, me deixa muito alegre. Olha, eu posso indicar, porque agora eu quero indicar um negro. Calma, Rich, não tem posição. Então, mas assim que souber vagar uma posição, eu quero indicar. E assim vai. Então, as pessoas já sabem que eu vou questionar. Ô João, eu tô ouvindo a Rachel aqui pensando que muito do que você está trazendo, Rachel, talvez pudesse ser resumido assim: entenda onde está o seu diferencial, né? Lá na Vale, o teu diferencial não é entender necessariamente detalhe do minério. O teu diferencial está relacionado com outras preocupações. E aí o tema ESG, né, João, ele aparece com força. Exato, eu fiquei aqui pensando enquanto você estava falando, João, Rachel, sobre... evidenciar esse diferencial, o que me deu essa segurança foi a minha caminhada, foi a minha jornada. Não dá para falar assim, putz, né? Não precisa... Precisa ter um olhar, precisa sim ter a segurança, precisa ter vivido, ralado, sabe? Não pode ser outro, João e Ricardo, para estar falando disso. É porque o João e o Ricardo estudaram, foram atrás de conhecimento para tal. Então, a vida me deu a oportunidade de ficar com 35 anos do universo corporativo para sentar hoje, nesse momento, nessa cadeira e falar assim, hoje dá para isso e aqui não dá. Mas eu preciso te ouvir como transformador, como uma pessoa jovem, para eu entender como eu adiciono a toda esta minha responsabilidade estratégica. Então, tem que ser, repito, esse mix and match, sabe? Essa mistura e este encontro para que a evidência da responsabilidade muito maior do que encontrar os extratos de um banco, saber da forma que o turismo movimenta, ou saber qual é o minério mais nobre ou não, é como tratar as pessoas, como evidenciar os talentos, como dar oportunidade e, antes disso tudo, gerar oportunidades. E é uma responsabilidade imensa, né, Rachel? Ser conselheira dessas grandes organizações é imensa. Você estava falando sobre as suas cadeiras em conselho com esse papel de sustentabilidade. Eu estava refletindo aqui o quanto a pauta de ESG tem ganhado cada dia mais espaço nas organizações, né? Para os nossos ouvintes que não estão familiarizados com a sigla, a ESG é uma sigla em inglês que representa as dimensões ambientais, sociais e corporativas das organizações. O ambiental, o social e a governança. Exato. E não pense vocês, não, todos os ouvintes, vou falar bem alto, que é porque é a Rachel, porque é a primeira, porque é a única, parari, barará. Quando ela vem falar de ESG, todo mundo baixa a caneta e fica com a cara super gostosa que estou ouvindo. Nem sempre. Porque as pessoas não querem muito bem saber disso. Elas querem mais ou menos falar de número, number talk, né? O número fala. Então, faz parte do business. Então, a minha responsabilidade, e João, é dizer para todos esses estrategistas que falar do sustentável, que vai muito além do ambiental, também é muito importante. Olha, isso dá um puta trabalho, viu? Ô, Rachel, a gente tem visto muito essa discussão aumentar, né, no âmbito das organizações, no âmbito dos fóruns em que esse tema é debatido. Eu queria perguntar da sua posição como conselheira dessas organizações agora. Você também tem visto uma pressão maior
para que as organizações entreguem de fato Sem esses sombra de resultados em dúvida, ESG? João, olha só, o relato integrado, ele existe já há alguns anos, isso não é algo novo. As demonstrações financeiras sempre foram apresentadas, né? Então aí as ações subiam, desciam, né? Eram recalibradas e assim por diante. Aí um cara chamado Mr. Larry, que tem uma força espetacular, há uns 3, 4 anos atrás, ele estava incomodado aí com a questão do sustentável, social, barari, barará. Há uns 2 anos e meio atrás, Mr. Larry, que é o presidente da BlackRock, falou assim, então, nós vamos tirar esse relatório da última página e vamos colocar na primeira página. E de largada, quem não prestar atenção nisso está fora. No primeiro ano, Mr. Larry tirou da BlackRock mais de 55 empresas que eles investiam. Porque as empresas entendiam que não era tão relevante, que não era tão importante. E aí, o que aconteceu? As empresas globais que estavam com subsidiárias aqui no Brasil, não foi opcional, não é uma coisa, putz, legal, vou fazer. Então, a Company Mother está fazendo, e se você não fizer, isso vai afetar o meu relato integrado. Automaticamente, vai afetar as minhas ações. Então, muitas destas empresas começaram a fazer de uma forma, sim, sem a responsabilidade ou letramento, mas fizeram porque eram obrigadas. E as empresas, neste momento, estão tentando entender. Então, a gente está nesse momento de transição entre a obrigação e ter que entender o porquê. Porque se não for feito de forma genuína, essa diversidade, inclusão, a sustentabilidade, assim que sair as pessoas que mandam, que faz a roda girar, elas vão deixar de fazer. E isso não pode. Hoje não é mais opcional. Nós temos um pacto, esse pacto global, onde nós temos responsabilidades de menos emissões de carbono, ou 2030 ou 2052, que é o caso do Brasil. Se não fizer, não é uma questão só de não ficar bacana no relato integrado, nós vamos ter problemas de sobrevivência. Então, tem responsabilidades que vai além do simples fato de estar com a ação crescendo ou caindo. É porque não vai ter consumidor. Porque nós não vamos sobreviver. O planeta, inclusive, né, Rachel? Né? Tem uma questão de não sobreviver. Você sabe como estão as geleiras? O relato integrado, inclusive, fala sobre as geleiras, né? De algumas empresas que têm emissão de carbono, que nós estamos caindo degrau por degrau, e daqui a pouco os oceanos eles aumentam 1 metro. Se 2030 não tiver melhor, vai 3 metros. E em 2050, 7 metros. Isso significa deixar de existir de lugar. Isso tudo está relacionado. Por isso que é relato integrado, demonstrações financeiras, mais a sua responsabilidade com a sustentabilidade. E eu sou apaixonada em falar sobre isso. Ô Rachel, antes de te conhecer, de ser mais próximo de você, eu sempre ficava me perguntando assim, puxa, quantas horas tem o dia dessa mulher? Porque ela faz tanta coisa. Aí eu vou cometer uma inconfidência aqui, vou contar para as pessoas um segredo, que o dia da Rachel tem a mesma quantidade de horas que o de todos nós. No entanto, quando você trabalha com a Rachel, e eu tô ao lado dela num desses conselhos aí, ela tem disposição para, se quiser marcar reunião 6 da manhã, ela tá dentro. Eu faço uma reunião com ela toda segunda-feira, às 8 horas da manhã, e a gente percebe que a galera tá com aquela cara de pô, mas tinha que ser nesse horário, mas é a Rachel. O que eu quero dizer é o seguinte, além de ser super ativa no meio corporativo, você também tem uma atuação relacionada a projetos sociais. E aí, no momento que a gente está caminhando aqui para o nosso final, eu queria que você contasse um pouco para quem está nos escutando sobre o Capacita-me, que é um projeto tão lindo que você lidera. Então, sim, Ri, eu levanto bem cedinho mesmo, porque apesar de estar com Sara Maria e Pedro Antônio, a minha mente começa a fervilhar, tipo umas 5h30, 6 horas, eu já quero ficar pensando. Mas vem cá, você dorme cedo também ou não? Super, durmo 8 horas, 8h15, eu tô babando, meu tic-tac tá batendo. Você dorme antes do Jornal Nacional começar? Então, eu sou uma leitora ávida de jornais. A hora que passa o Jornal Nacional, eu já sei das notícias que estão no
Jornal Nacional. A Ai, não ai. ser, claro, que se tem o break news, aí tudo bem. Caso contrário, ó, eu já comecei bem antes do Jornal Nacional. Mas falando um pouco do terceiro setor versus o privado versus a responsabilidade, né, do governo, eu resolvi fomentar aquilo que eu posso e aquilo que eu aprendi, né? Como eu falei que educação e empregabilidade foi algo que foi fomentado pelo meu pai e minha mãe, e repito, mesmo meu pai tendo iniciado na extinta VASP como servente, e minha mãe ter feito só até o terceiro ano do primário. Mas eles nunca ignoraram que o conhecimento era poder e sempre nos incentivaram a tal. Lá em casa, todos os 7 fizeram uma faculdade paga por nós mesmos, cada um pagou sua faculdade. Mas meu pai, ele sempre assim primou, né, por isso. Então isso sempre foi muito importante, por isso do Capacita-me. Eu resolvi ajudar, né, me ajudar, né, essa que é a verdade, porque quando a gente faz bem ao próximo, primeiro a gente está fazendo bem para nós mesmos, porque é muito gostoso, né, você estender a mão ao próximo. E quando a gente estendeu a mão ao próximo, há 5 anos atrás, que nós iniciamos, com este foco da educação e da empregabilidade, nós formamos cursos, e esses cursos eram cursos básicos de devolver o brio, né, a vontade de sonhar das pessoas. Nós não entrávamos na especificidade das empresas, mas nós devolvíamos a vontade de sonhar. E aí esta vontade combinada com uma oportunidade, a primeira turma, eu tive mais de 40 capacitandos, e aí eu tive várias empresas de amigos meus ofereceram vagas para esses capacitandos. Magalu, Swarovski, Adidas, o pessoal da Bayer. Então, assim, eles deram a oportunidade para aqueles capacitandos. Então, é isso que eu faço. Eu pego pessoas da periferia, acima de 18 anos, desempregadas, oferecemos cursos, e esses cursos, agora na pandemia, muitos foram EAD, e aí, a partir desses cursos, nós vamos lá no mercado, em especial eu, como boa pedinte para meus amigos executivos, bato na porta e peço vagas. E aí isso aconteceu. E aí, na pandemia, Ri, eu notei uma queda muito abrupta, né, desses inscritos. E o porquê foi porque a dor da fome estava tirando a vontade mínima de estudar. Eles não queriam. Então, eu voltei a fazer a coleta de alimentos, que eu tinha parado, porque eu só estava focando em educação e empregabilidade. Eu voltei a fazer coleta de alimentos, dava a cesta básica com uma mão e com a outra mão dava a ficha de inscrição. E ficava em cima. Então, hoje, o Capacita-me, ainda nesse momento pandêmico que vivemos, nós temos distribuído, em média, 2.500 cestas mês, né, em setores aqui da periferia, sul, leste, centro-oeste, aqui de São Paulo, e com a outra mão nós continuamos conversando com as mães dos adolescentes, instigando elas a fomentar os filhos, ou até mesmo estas mulheres que representam o sustento e esteio de casa, a procurar este sonho, a voltar a procurar o sonho que ela tem direito, né? Porque todo mundo tem direito a sonhar. Então, nós tocamos muito nesse ponto. Sonhar, mas você precisa levantar e planejar. O Capacita-me fica no esteio do planejar. E o executar é as empresas que nos dão oportunidade, e você vai fazer por onde merecer aquela vaga. É isso. E se o pessoal quiser saber mais, né, Rachel, pode entrar no site do projeto, né? Capacitame.com.br, Projeto também tem o Instagram, né? capacitame.com.br, também tem o Instagram do capacitame.com. Então, oportunidades. E eu costumo dizer também, se não quiser fazer uma ação, um bem ao próximo através da educação e da empregabilidade pelo projeto, tá tudo bem, mas não para.
sabe? Não fica só na sua zona da primeira pessoa do singular, fazendo bem para você mesmo. Faz o bem ao próximo, você vai sentir um bem danado, e aí você vai querer só aumentar, né? Aumentar essa oportunidade de olhar para o próximo, fazer o bem ao próximo, instigar a vontade dele pescar, e assim ele vai instigar o próximo, e a este próximo, e é muito interessante, João e Ri, essas pessoas que nós ajudamos das periferias, elas sempre trazem mais um. É tão interessante, elas estão lá, ou divide aquele pacote de 5 quilos de arroz, sabe que é só aquilo que ela vai ter, aí a gente dá os 5 quilos, ela vai lá, divide com aquele que está precisando tanto quanto ela ou mais, e volta para a sede. Olha, dona Raquel, ou a presidente, dona Márcia, eu trouxe esse meu vizinho, que está também desempregado há tanto tempo, XPTO. Não tem preço, isso é bom demais. Isso é, sabe, é olhar o próximo de forma de igual para igual, porque ele pode estar numa condição de desempregado, mas você não tem nada melhor, nada diferente. Fazer o bem ao próximo. Muito bom te escutar, Rachel. A pergunta que eu mais gosto de fazer para as pessoas quando eu estou conversando com elas é: de tudo que você aprendeu até hoje na sua vida, Rachel, qual que foi a maior lição que você tirou que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes? Seguir a caminhada, cara. Olha, como o Ri falou, olha, a Rachel, né, tem uma caminhada aí de uma experiência de 30 e poucos anos, mas isso não significa que tá bom para parar, pelo contrário, quero seguir essa caminhada. Siga a sua caminhada, não tenha medo, não. Que bonito. Que bonito. E Rachel, para a gente terminar, na sua opinião, o que pode ser feito para a gente ter cada dia mais diversidade nas organizações? Primeiro de tudo, Ri, pelo menos dentro de um ponto de vista que eu possa compartilhar, é você se abrir para o novo, né? Aquilo que você aprendeu até ontem, tá tudo bem para a sua vida até ontem. Hoje, nós temos que letrar, nós temos que entender que um país que tem 56% de negros, 23% de PCDs, 51% de mulheres, 11% de LGBTQIA+. Você não pode ter só um estereótipo na liderança. Você não pode não ter esse estereótipo nas suas rodas de conversa. Você tem que se questionar. Porque se você estiver só com os iguais, tem aí uma oportunidade. Se abra. Uma boa maneira da gente concluir aqui. Rachel, muito obrigado pela sua presença, foi incrível. Eu também amo você, apesar de você me fazer levantar de madrugada, segundas-feiras para reunião. Oh my goodness! Mas a gente vai mudando aos pouquinhos esses horários, né? Com certeza, com certeza. Querida, obrigado por estar conosco, parabéns aí pela sua bonita trajetória. Muito obrigada. Eu insistia com o Ricardo, ouvintes, eu insisti para o Ricardo faz tempo me convidar, tá? Só agora que ele me deixou vir. Valeu. Quem vê pensa. Pega meu celular, depois eu vou falar com você. A gente resolve mais rápido, Rachel. Muito bom, querida. Pessoal, que papo gostoso. Esse foi o Diverse Talk, o podcast da consultoria Mais Diversidade, gravado à distância, em respeito ao distanciamento social, com o apoio da equipe da UMAP BBDO. Você encontra a gente no Orelo, a primeira plataforma que remunera a produção de podcasts, por isso indicamos que você ouça por lá, nos ajuda aqui na produção. Mas a gente também tá no Spotify, no YouTube, no Deezer e em todas as outras plataformas. Gostou? Compartilha então com seus amigos e amigas e inclua a gente aí na sua trilha sonora. Manda também as suas sugestões, as críticas e os elogios para contato@maisdiversidade.com.br ou então, até mais fácil, vai lá no nosso Instagram, @maisdiversidade. Até a próxima, João! Eu adorei, tchau Rick, tchau Rachel!